Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio Mesa da Realiza. É um prazer ter você aqui em mais um episódio. Hoje o meu episódio ele vai ser um tanto não que os outros não sejam, né? Mas hoje ele tá um pouco desafiador, porque a minha convidada ela só tem 16 anos de comunicação e jornalismo. Então, estou me sentindo desafiada aqui desse lado da mesa. Eu fiz aqui uma breve apresentação para ela. Hoje eu recebo uma mulher que transformou a sua dor em potência. Ela é jornalista, estrategista em comunicação persuasiva, escritora de 5 livros e criadora do método Com Conexão. Mais do que títulos, ela é alguém que descobriu que a verdadeira comunicação nasce da autenticidade. Então seja muito bem-vinda, Adriana Souza. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui com você, Sheila, parabéns por esse trabalho também tão bonito Obrigada. que você faz, né, de compartilhar histórias, de trazer pessoas aqui para contar um pouquinho também sobre as suas vivências, as suas experiências. Então, estou muito feliz aqui desse bate-papo que vamos ter. Ai, que bom. Eu também. Obrigada por aceitar o meu convite. A Uhum. Adriana não é daqui, nós estamos em Curitiba, né? E você vem de Guarapuava. Acabou de chegar, né? Acabei de chegar, Seja direto da bem-vinda. estrada. Que bom. E Menos um então são trecho. 16 anos, né, de jornalismo. E hoje ainda trabalha com jornalismo? Como que Trabalho. está hoje a Adriana? Então, hoje eu faço várias coisas, É, né, mil e uma mil e uma utilidades, utilidades, tarefas. né, a clássica empreendedora. Aham. Eu empreendo na área há 8 anos, né, dentro da área da comunicação, e eu sou formada e atuo na área do jornalismo, da comunicação há 16 anos. E foram nascendo projetos, né, ao longo dessa jornada. Eh, Hoje eu tenho 5 projetos ativos, Meu né. Deus. É bastante coisa, é bastante coisa. Mas E todos voltados para a todos comunicação? voltados para a comunicação. Eu tenho um jornal que é voltado para o agro, que é o Agro Regional, que ainda é versão impressa, Olha. mensal. Nós temos o portal de notícias, as redes sociais, grupos de WhatsApp, daí a gente trabalha toda a digitalização dele. E é você a responsável ali do Eu sou a responsável. Tem um pessoal que trabalha do agro. comigo, do agro, então eu trabalho dentro do agronegócio há 8 anos, né, com a comunicação do agro. Tenho um projeto que também nasceu do agro regional, quando eu falo assim, o agro regional ele tem alguns filhos, Ah, sei. porque dele nasceu o Campinho Feliz, que também é um projeto, de valorização da área rural, que nós trabalhamos com crianças, né, filhos de produtores rurais, também para valorizar, conhecer um pouquinho mais da história, da família, da relevância que tem a atividade dos pais. Faz 5 anos aí, a gente já tem mais de 4.000 crianças Nossa, impactadas, que legal. né, em todo esse tempo. Um outro projeto que também é filho do Agro-Regional, que é a assessoria de imprensa, né, eu sempre trabalhei também, desde o início da minha profissão, atendendo alguns clientes da assessoria de imprensa. Eu gosto bastante dessa área, né, de você produzir notícias, valorizar a história das empresas, porque eu falo, atrás de toda marca existe pessoas e existem histórias. Histórias. Então, hoje a gente vê muito essa questão da humanização das marcas, né. Então é uma área também que eu gosto bastante. Então eu também tenho, né, alguns clientes de assessoria de imprensa. Esse ano a gente teve um case bem legal ainda para uma cooperativa que eu atendo lá em Guarapuava. Nós conseguimos uma reportagem no Globo Rural, que foi destaque Ai, que nacional, 15 legal. minutos no Globo Rural. Uau! Então foi bem bacana, assim, esse resultado, né, para o cliente, que nem eu falo, o impacto que também que as boas notícias elas também, né, proporcionam. Então, Agro-Regional, Campinho Feliz, Somos o terceiro. a assessoria de imprensa. E ano passado, eu criei também um projeto em parceria com uma rádio lá de Guarapuava, que é um anuário da cidade. Então nós criamos um anuário de Guarapuava, também com esse foco, assim, de levar notícias, assim, relevantes, com dados, né, sobre o desenvolvimento da cidade. Guarapuava é uma cidade com 205 anos. Eh então, assim, que vem passando também por transformações, né.
Então eu falei, como mostrar isso para as pessoas? Porque todo mundo percebe esse desenvolvimento, mas como, quanto e para onde, né? Então criamos esse material, que é uma revista, estamos trabalhando esse ano na segunda edição, porque circula no final do ano, que é o aniversário do município. Então também um material, assim, muito muito bonito, muito bacana, que tem um resultado, assim, bastante satisfatório. Então esse é o quarto projeto. E o quinto agora é o Com Conexão, né. E aí tem os livros ainda, esqueci dos livros. 6? São 6. Meu Deus do céu. E é tudo 6. meio que interligado, né, então Isso, então vamos isso. para os livros, né, antes de chegar no Com Conexão. Os livros também foi algo que surgiu na minha vida. Faz tempo? O meu primeiro livro, ele foi publicado em 2023. Um detalhe que todos os livros, eles são, para empresas, né, então são livros de histórias empresariais, né, de empresas. O primeiro também foi assim, que nem eu falo, eu fui convidada a ser escritora, né, eu Ah, não que procurei. Eu legal. acho que é legal, assim, porque às vezes a vida vem trazendo as demandas pra gente, vem trazendo os desafios, e eu acho que vai muito, assim, da tua disponibilidade de também abraçar essas oportunidades, porque, que nem eu falo, 100% preparado você nunca vai estar. E esse meu primeiro livro, até ele tem uma história bem legal, assim, Sheila, porque, quando eu fui convidada, eu não conhecia o dono da empresa, né, eu não sabia da relevância, porque eu morei 13 anos em Irati, que fica aqui também próximo, né, de Uhum. Curitiba, e eu já morava há alguns anos na cidade, mas eu não conhecia, assim, tão bem, né, algumas famílias. E eu fui convidada, para escrever esse primeiro livro, e eu fui descobrindo durante a produção do livro, porque daí você faz realmente um mergulho na história, né, você vira uma detetive, né, porque você tem que Sim, levantar todos sim, os fatos. sim. E aí que eu fui descobrindo a relevância, era um grupo empresarial que, era uma madeireira, né, hoje, eles trabalham apenas com reflorestamento, mas eles tiveram todo o processo, né, do ciclo da madeira, industrialização. Então foi muito legal, porque a gente conseguiu também contextualizar o ciclo da madeira no Paraná, com a história da empresa. Caramba. E dessa empresa também nasceram diversas outras empresas, porque era um grupo muito visionário, assim, sabe, empresários, assim, realmente com uma visão muito grande. Tanto que depois alguns saíram do ramo da madeira, foram para o ramo do cimento, assim, também com toda essa mudança econômica, né. Mas depois eu acabei me tornando amiga, né, da do meu Sim, comprou cliente. a ideia, né, comprou a Sim, história. e tivemos, assim, um resultado muito legal, foi os 100 anos, né, foi o centenário da empresa que nós fizemos o livro, já de cara o primeiro foi um centenário. Nossa, Eu falo assim, a tua régua tá a muito régua ela é um alta. pouquinho alta, assim, eu falo às vezes, e depois eu brinquei algumas vezes com o meu cliente, eu falei assim: "Olha, se eu soubesse o tamanho do desafio que eu acho que eu não tinha pego, eu acho que eu não teria coragem", Ah, porque entende. você entrou e não Eu sabia, não né. sabia, eu falei assim: "Eu não sabia onde eu estava pisando". Mas assim, nós somos tão, que nem eu falo, ah, agraciados e abençoados por Deus, porque assim, foram aparecendo muitas informações, fotos, nós conseguimos o diário de um dos fundadores, né. Então a gente conseguiu não só escrever a história da empresa, mas nós conseguimos puxar a pontinha, quando eles vieram da Itália, eles vieram aqui para o Campo Largo, eles, tiveram também uma vivência, assim, de trabalho aqui em Curitiba. Então o livro, ele puxa a vinda deles da Itália, nós Nossa, uma conseguimos, árvore nós genealógica. conseguimos, assim, chegar à raiz, assim, da história, então foi muito legal. Depois a gente fez até uma exposição desse centenário, né, porque realmente ela foi uma empresa, assim, muito relevante lá para Irati, trabalharam, assim, mais de 2.000, 3.000 pessoas, sabe, então foi bem bacana. E desse livro também, foi o terceiro, que é para o Sindicato da Madeira de Irati, que já está pronto, mas, ainda está em processo de editoração. E o segundo, que eu fiz também para Irati, eu falo assim, 4 dos meus livros são São de lá. iratienses. Aham. O segundo foi para os 30 anos da UAB, de Irati também. E foi muito legal, porque a gente conseguiu contextualizar, eu sempre trabalho eles numa linha, assim, de entrevistar as pessoas que são relativas à história, fazer todo o levantamento de documentos, pesquisas em jornais antigos, então, assim, arquivo público de Curitiba, do Nossa, faz Brasil, um estudo eu viro uma profundo. investigadora. Porque, assim, meu primeiro foco é fazer a coleta das informações, né, porque você tem que saber onde você está pisando, então você tem que mapear todas as informações.
e fazer as entrevistas, porque assim, são histórias e às vezes muitas pessoas já não estão vivas, então assim, você vai pegando fragmentos da história de uma pessoa, de outra pessoa, e daí chega um determinado momento que eu falo assim: "Ok, agora eu já tenho todo o material, já tenho as entrevistas, já consegui fotos, já consegui documentos, e aí eu vou construir a história da empresa". E aí eu Nossa. conto a história da empresa, baseada em fatos, em relatos. Então, se tornam, assim, livros interessantes, não apenas para quem é envolvido ali com a história, mas Nossa, uma biografia, né. exatamente, e fica, assim, os 2 que têm impressos já, né, que já estão aí, ficaram materiais muito bonitos, assim, que tiveram um resultado muito bom, né, para os clientes. Aí o terceiro, que é o do Sindicato da Madeira, né, que também já está em editoração, que é de Irati. O quarto também é de Irati, que é um nasceu como um seminário, de padres, né, Irati tem bastante esse viés, e aí ficou 40 anos como colégio estadual, então assim, a cidade inteira passou por Irati, ele era referência a nível nacional esse colégio, assim, não só no Paraná, então muitas pessoas iam para Irati para estudar nesse colégio, porque como vinham os padres ah, do Rio de Janeiro, então eles vinham assim com mestrado, doutorado, você pense isso há 80, 70 anos atrás, então ele era, tipo assim, era nível de faculdade, o ensino do colégio, né. Então ele foi muito referência. E há uns 18 anos atrás, um grupo empresarial comprou e criou uma faculdade. Então, assim, a gente está comemorando esse centenário, que nem eu falo, do propósito, né, que ele nasceu lá há 100 anos atrás, ele foi se transformando, mas o propósito da história, ele manteve-se, que é a questão educacional e tal. Então esse também está sendo gestado, trabalhado, Aham, né. aham. E o quinto que, né, esse ano que teve início, ele, vai ser para uma cooperativa lá de Guarapuava, mas esse ainda não posso contar muitos Esse é detalhes, para o próximo capítulo. porque, a gente vai dar realmente o start, já tá fechado, mas a gente vai dar o start nele em dezembro. Mas também vai ser um livro, assim, muito bacana, eu fico muito grata, sabe, Sheila, porque eu falo assim: "A hora que você assume a responsabilidade, de contar a história de uma empresa, né", então eu falo assim, é uma responsabilidade grande, né, e geralmente Nossa. tem essa expectativa, porque eu falo assim: "O que que eterniza uma história?" É a mídia escrita. A gente está aqui no podcast, a gente sabe tanto, a gente estava falando até antes de começar a gravar, assim, como que a digitalização ela impacta, né, assim, hoje a comunicação, todos nós, não tem como se viver sem o digital, mas eu falo assim, se você quer eternizar uma história, é a mídia escrita. Se você for olhar quais são os relatos que nós temos da antiguidade de antes de Jesus Cristo, Escrita. é escrita. Então assim, ela hoje, assim, pra questão da notícia, para a questão. Talvez ela não tenha mais o mesmo valor, né, em termos, mas assim, se você for pegar realmente, assim, o legado, por exemplo, um livro, a relevância que isso tem, e a gente tem muitos bons materiais, né, que nem eu te falei, eu tenho 2, né, materiais impressos ainda, é diferenciado, né, porque a apresentação, você pegar O o papel, papel, sabe, você o pegar o cheiro. cheiro, gente, é outro valor, né, que nem eu falo assim, não é questão nem de preço, é questão de valor. Então, que nem eu falo assim, se você quer eternizar uma história, você escreve um livro, porque você pode fazer Uau. uma festa de arromba, mas no dia seguinte as pessoas, Acabou, foi, e eu né. falo assim, se você for pegar as nossas próprias histórias, né, por exemplo, se você pega assim a história do teu bisavô, o que que você sabe dos teus bisavós? Nossa, Nada. Eu, nada, pelo menos, assim, sei nada, pouquíssimas pouquíssimo. coisas que te relatam, que você, assim, é a opinião das pessoas que chegam até você, então Nossa, você isso é não um sabe. pecado, né, é um É um pecado, pecado. porque assim, nós, enquanto humanidade, nós não olhamos para nossa história, né, por isso que eu falo assim, a humanidade ela tá girando, assim, em ciclos, né, porque você não consegue sair do lugar, porque a gente não reconhece esse passado, assim, não honra Você esse só tá aqui, passado. né, Você só quer só tá. saber do teu umbigo. Exatamente, você só quer ir vivendo assim, e aí nasceu com Conexão, Ah. que nasceu disso assim, de tudo isso assim Uau. reunido, de toda essa bagagem que eu tenho, de tantas histórias, de tantas, vidas transformadas pela comunicação. E aí chegou o momento que eu vi assim, eu sempre busquei muito o autodesenvolvimento, desde assim,
do início da minha jornada profissional, porque a minha profissão, você sabe, a comunicação ela é desafiadora, né? Que não fala assim, quem trabalha na área são guerreiros, né? Porque assim, você trabalhar a comunicação, as pessoas darem esse valor para o nosso trabalho, ainda mais hoje que todo mundo produz notícia, né? Exato. Então, e eu sempre quis muito trabalhar assim com comunicação. Então, para mim era tipo meio que um propósito de vida. Então, eu trabalhei por 9 anos como jornalista, né? Eu sempre trabalhei em jornais impressos e assessorias de imprensa. E aí, em determinado momento, eu comecei a atender a associação comercial, fiquei atendendo eles por 6 anos, que foi uma universidade de empreendedorismo, porque eu tive convivência junto, né, com empresários também. Então, eu acabei, assim, com essa vivência, acabei aprendendo também a ser empresária, né? E aí eu falo assim, como que você ganha conhecimento, sabedoria sem levar tanto tombo e sofrer tanta dor Vixe Maria. O que que faz? O que vendo que faz? vendo quem já está lá na Isso. frente como fez, né. Então, assim, essa você participar, eu sempre gostei muito, investi muito, assim, sabe, no conhecimento, porque esse conhecimento faz a diferença, assim, você vê o que essas pessoas fizeram nos momentos de dificuldade, quais foram as estratégias, qual foi a resiliência que ela teve, porque quando fala assim: "Viu, só muda os endereços", Sim, ele deixa a né. pista, né, o sucesso deixa a Exatamente, pista. todos nós temos desafios, mas a forma como você encara esse desafio. E aí eu já vinha, né, aí com alguns anos e já com uma boa experiência profissional, e há uns 2 anos começou, assim, a pegar alguma coisa em mim, assim, sabe. Por conta que como a gente trabalha muito essa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, Que não tem fim, né. não tem fim, e quanto mais você sabe, mais Mas você você vê não que não sabe sabe, nada. né. E assim, como é delicioso, né, que nem eu falo assim, cada um sabe a dor e a delícia, De ser né, quem é. de ser quem se é. E assim, ao mesmo tempo que é doloroso, porque ao mesmo tempo que você vai se conhecendo, você vai descobrindo as tuas camadas, você vai vendo os teus traumas, você vai vendo os teus bloqueios, e todo mundo tem, né, que nem eu falo assim, todo mundo deveria olhar para isso, porque é doloroso, mas é transformador. Né, como é bom você não carregar peso, né, assim, você tá livre das tuas dores e todos nós temos. E não é que assim, ai, você chegou num pote, mágico lá de uma No fim do solução, arco-íris. no pote de ouro lá no final feliz, ele não existe, mas existe a tua mudança de percepção, né, de saber assim que existirá os momentos bons, existirá os momentos ruins, mas assim, aproveitar esse momento que a gente É tem. quem você se torna, né. E é um aprendizado diário, né, a gente vai aprendendo assim, vai aprendendo e vai tendo que colocar em prática diariamente também, né, porque a vida vai testando, É ela fácil não adora é. nos testar, né. Você aprende eu acho incrível, assim, porque eu vejo isso muito na prática. Quando eu adquiro algum conhecimento, pronto, pode saber, os próximos dias vai vir prova real. É. Vamos lá, então você já sabe a teoria? Ótimo, então vamos lá, agora Aham, eu quero ver aqui na aham, aplicação. aham. E vem, e a E vida vem, vem. e vem. E até eu falo no meu curso, né, daí eu Daí então perdão, eu esqueci, é o Conexão? com conexão, Com Conexão. com São cone tantos são tantos projetos. são Com tantos Conexão. projetos. Então ele se tornou uma mentoria, um curso? Ele é um curso, né, ele é É um um método, curso, é é um um método. método. Eu desenvolvi o método dentro do Com Conexão, eu desenvolvi o método, 7 Pro, que o objetivo dele é realmente você fazer toda essa jornada, né, de reconhecer qual é o teu trauma, porque todos nós temos, né. Então eu acho que, assim, reconhecer qual é o teu trauma, o que que te limita, o que, te trava, né, porque a gente tem às vezes a gente vê, assim, principalmente na área de comunicação, né, as pessoas, assim, com Nossa. vergonha, com medo de falar, autossabotagem e por aí vai. Imagem, distorce a imagem dela mesma, né. Exatamente, acha que não boa o As pessoas vão suficiente, que as julgar. pessoas vão julgar, Isso. Nossa, e e dá pra listar, assim, uma lista de prós, né, que você colocou? Prós e o os pró é pró os prós. os prós e contra. Dá pra listar, assim, ó, aqui quando eu recebo pessoas, assim, pessoas que já estão no mercado há muito tempo. E, assim, ela é expert naquilo, mas a hora que Uhum, ela vê a câmera, uhum, trava. trava, Trava. trava. E esse medo da exposição, né, desse o que que as pessoas vão falar, Isso, eu não sei julgamento. se eu vou conseguir falar tudo que eu sei, às vezes a pessoa sabe, mas ela Isso, trava, ela ela trava. não consegue Colocar compartilhar o em ordem. conhecimento.
E aí, quando você vai ver qual que é a raiz do problema, você Daí tem que você busca a raiz. exatamente, só que assim, não são todas as pessoas que buscam. Porque que nem eu falo, isso é uma coisa que a gente tem que aprender na escola. Olha, você tem alguns traumas, O que né. é trauma, né? O que que é trauma? Entende? Né? É uma situação que em algum momento te feriu e que você, eh, tipo, enraizou aquilo Sim, dentro de sim. você e aquilo vai ser tipo um muro que vai tampar a tua visão, vai tampar o teu potencial. Porque que nem eu falo assim, e isso é uma coisa que eu defendo muito no meu método. Voltando ali um pouquinho que eu estava contando como que ele nasceu, assim, há uns 2 anos eu comecei a sentir essa necessidade, assim, tipo, como se Deus estivesse falando assim: "Não, você recebeu muito, agora você precisa compartilhar". Entende? Que é aquela questão, assim, eu sempre busquei muito, eu sou uma buscadora, né, como você vê, assim, Percebe, percebe. Na hora que ela eu chegou, eu falei: "Tá, gosto. me dá um pouquinho dessa energia aqui". Eu gosto muito disso, que nem eu falo assim, eu nunca faço as minhas coisas sozinha, É porque eu uma sempre fazedora. eu gosto muito, assim, eu sempre, peço muito ajuda divina, porque eu acho que, assim, tudo também tem que ter Deus para você conseguir ter essa energia, assim, sabe. Às vezes até eu olho e falo assim: "Nossa, Não vem de mim, né. meu Deus do céu", porque é Uhum. muita coisa, assim, que mas, assim, eu acho que, assim, é você entregar e você falar assim, se chega até você, é porque você realmente dá conta de fazer. Claro que, assim, você precisa ver também o que é é algo que seja bom para você, né, assumir também as suas responsabilidades, aprender a colocar limites, aprender a destinar o teu tempo também para algumas áreas da tua E vida, se né. você tiver o autoconhecimento, é nesse momento que você sabe aquilo que: "Espera, isso não faz sentido, é legal, mas não faz sentido Não pra faz mim, sentido para né, com o meu mim. propósito de vida". Agora quando você Exatamente. não se conhece, você aceita qualquer coisa e se frustra, Exatamente. né, E às vezes é esse depende caminho. muito da validação das pessoas. Todos nós somos muito condicionados a Sim, isso. sim, sim. Então, é preciso que você reconheça os teus bloqueios para que você rompa eles. Então esse é o primeiro o teu esse é teu Esse primeiro esse é pilar, meu né, primeiro é a pilar base. dentro do curso, assim, você reconhecer os teus bloqueios. Porque que nem eu estava te falando ali, eu fui formulando esse curso durante alguns meses, né, eu estudei bastante, como fazer isso, depois eu fui formulando, eu falei assim: "Ah, minha expertise, o que eu sei fazer melhor é a comunicação", né, eu trabalho isso há 16 anos. Mas como que eu me tornei uma boa comunicadora? Eu falei assim, foi quando realmente eu fui eliminando e, assim, olhando para os meus bloqueios. Sabe aquela coisa assim, quanto você mais corre do medo, mais o medo corre atrás de você. Vira A um hora que monstro. você para e que você olha e que você fala assim: "Não, agora eu vou encarar". Aí a história muda. Porque daí você coloca consciência sobre isso. Sim. Então eu trago dentro do meu curso algumas ferramentas que eu, usei durante toda a minha jornada para eu tirar esses bloqueios, para eu ir reconhecendo a minha história, ao que me travava, e eu fui vendo que, à medida que eu ia tirando, olhando, curando, limpando essa sujeira interna, né, dos bloqueios que temos, eu dava passos. Eu via: "Ó, agora eu consigo fazer isso, agora eu consigo fazer isso". E aí vinha as oportunidades, e vinha às vezes uns, sabe aquele ditado que a gente tem aqui no Paraná, aquele, passo maior que a Que é calça, que a perna. que a perna você tá dando um passo maior que a Que a perna. perna, A mãe que a que fala calça não isso: que a perna. "Menina, você tá dando um passo maior que a perna". É tipo isso. Exatamente isso. E, assim, às vezes é assim: "Não, espera aí, se eu tiver uma estratégia, se eu tiver uma resiliência, se eu tiver um prosseguir, vai dar certo", entende? Porque tem aquele ditado também que fala assim que, você não conhece, quem não ganha, né, você conhece quem desiste, né. É o que Que é a única assim coisa que muda de quem tá lá e quem não tá, é exa porque aquele não desistiu. exatamente, é você não desistir. E que nem eu falo assim, às vezes, você tá indo por um caminho e você acha que é aquele, e de repente você vê não é bem aquilo, mas você ajusta, refaz a rota e segue, porque às Tipo o vezes Waze, né. É tipo o exato, Waze. tipo Waze, exatamente. E que nem eu falo assim, a pandemia foi, uma grande mestre nisso, né, porque você acordava de manhã para trabalhar e porque a gente continuou trabalhando, né, Sim, sim, o sim. pessoal da comunicação continuou trabalhando todo vapor durante a Mais pandemia, ainda, mais né, mais ainda. ainda. Mas você acordava sem saber o que ia acontecer, Sim, entende. Então sim. você tinha que
fazer um plano e ter um outro plano, caso aquele ou plano A, plano B, Ou plano seja, nós C. surtamos, né. Exatamente isso. Mas assim, a gente teve que também a não ter tanto controle sobre as Isso, coisas, né, porque quando a gente vê assim, você ter muito controle sobre as coisas também é uma ferida emocional que você tem, assim, de você querer controlar tudo, a gente não tem controle sobre nada sim, quase, sim. né. E não falo assim, a gente faz a nossa parte da melhor forma, e o restante a gente deixa para que as coisas vão se encaixando, e tem o tempo também disso tudo, né. Então o Com Conexão ele veio com esse propósito, assim, de realmente ajudar as pessoas a desbloquear o seu potencial, porque eu falo assim, todos nós temos. Temos. Às vezes a gente vê assim, tal pessoa muito bem-sucedida, você vê que ela tem um desenvolvimento pessoal, ela tem um desenvolvimento financeiro. Então você está vendo aquela pessoa, provavelmente ela tirou muito dos bloqueios que ela tinha para chegar aonde ela está. E é aquela coisa, é uma jornada, Sem fim. ela é constante, sem fim. Por isso que Exatamente. você tem que amar o processo, Tem que né, amar você o tem que amar o processo. processo, tem que Exatamente amar a tua isso. vida, você tem que aprender a amar, porque vai se desbloqueia "Opa, nossa, descobri um trauma aqui, Aham, fui lá, curei o trauma. Espera, tem aham. outro aqui". É, eu falo, é uma casquinha de cebola, né, porque E é, você né, vai se compara a isso, são, né. as espirais, né, as espirais do Uhum. tempo que você passa pela mesma situação na tua vida, pode ver. Você, olhar, você tem uma situação que ela se repete a tua vida toda, de formas diferentes, com pessoas diferentes, que nem eu falo assim, sabe aquela coisa Um assim: "Ah, eu ciclo vou sem fim. mudar de trabalho, eu vou mudar de relacionamento, eu vou mudar de cidade", você vai lá para outro lado do mundo, você chega lá, a situação se repete, fala assim: "Poxa vida". Então assim, é as oportunidades que Deus nos dá para que a gente cure Cure. esse trauma, porque essa é a nossa missão. Então, assim, que nem eu falo, a gente não veio aqui a passeio, a vida é É. linda, é maravilhosa, mas assim, a gente está aqui para aprender. E isso, assim, ele vai exigir de nós, né? Não é só flores, né? Tem os Quem espinhos dera, né, também. dias de luta, dias de glória. Exatamente isso. Então, mas assim, é você ter essa resiliência e é você ter as ferramentas também, porque se você não tiver ferramentas para lidar com o teu emocional, com os desafios que você tem, vai ser muito mais difícil. Sim. E a gente sabe que às vezes não são todas as pessoas que conseguem E ter acesso pessoas a isso. também, né, pessoas. Tem um livro que eu gosto bastante do Thiago Brunet, não sei se você gosta do Uhum. Thiago Brunet, que ele fala, pessoas precisam de pessoas, É. né, e a tua história por isso que eu gosto muito eu adoro trabalhar com mulheres, porque as Uhum. histórias que o de mulher conta a história no Uhum. detalhe, né. E a tua história, quem está nos ouvindo, ela pode se inspirar na tua história e o que você fala ali cura algo naquela pessoa, É, né. Então, as histórias e pessoas, nós temos esse até porque, né, pessoas é amar o próximo e a é. história, olha, história tem desde o tempo de nossa, E é isso, assim, quando a gente compartilha, por isso que é tão importante, o né, o compartilhar, compartilhar, né, isso. por exemplo, assim, que nem o trabalho que você faz, o trabalho que a gente faz, né, ele impacta muito a Sim, você vida das leva, né, você pessoas. leva igual imagina o livro lá, hoje quantas pessoas chegam a ser uma empresa chega a ser centenárias. Exatamente Centenária, isso. nossa, é raro, É né. raro, é E raro. conseguir eternizar, e você foi Exatamente. lá a fundo, a responsabilidade também, né. Aham, Pegar histórias, que daí não é de uma pessoa, histórias e aham. histórias e histórias, É, e eternizar essa é, história. Então é um legado muito é. bonito. E eu vejo, assim, por exemplo, dentro do agro, né, que eu trabalho também, porque é um setor que ele tem uma demanda muito grande ainda de comunicação, sabe? Entre o setor, de comunicar o setor com as pessoas, que eu falo assim, as pessoas ainda acham que o café ele sai de uma cápsula de café, mas não, ele sai da terra. Então, E eu o teu vejo contato é lá com com o quem produtor. produz ali tudo. Essa semana a gente estava a Uau! campo lá, visitando Nossa, uma fazenda de que bois, delícia! é muito bom, eu amo, assim. E você vê, assim, é um trabalho que eu falo assim, todos os trabalhos são desafiadores, todos, todos, todos. Tem o lado bom e o lado ruim de Sim, todas sim. as Ônus e bônus em tudo, profissões, né. né. Mas eu falo assim, um produtor, ele tem, um valor que é inestimável, que é o valor que, assim, é ele que produz o nosso alimento, né. Sem o produtor, a gente não faz nada, a gente não sobrevive, porque, assim, tudo provém Tudo do vem de lá. campo, né.
E a gente vê, assim, que não isso é de gerações, de muitas gerações, né, então não é uma mudança também que vai acontecer de uma hora para outra, mas é uma mudança cultural, assim, dessa valorização, né, da história dessas pessoas, do trabalho que elas realizam e de como isso impacta uma sociedade. Então, e como que se transforma? Qualquer coisa é informação, né? É a comunicação, é o conhecimento que transforma Sim, qualquer sim, cenário. sim. Então, eu sempre falo, porque às vezes a gente tá, né, por exemplo, no digital, e às vezes você vê assim, ai, não sei quantos likes, não sei quantos compartilhamentos, a gente vê às vezes as coisas que viralizam, às vezes eu meio me revolto como profissional, Você fala: "Sé isso porque você isso". olha lá, você vê assim, gente, todo mundo vendo besteira, tá bom que rir é bom, todos nós, né, precisamos e devemos, mas assim, às vezes você vê as pessoas elas se atentam muito mais a coisas que são assim superficiais ou que não vão trazer algum realmente assim um diferencial para sua vida. E às vezes tem tanta informação boa que às vezes passa Nossa, às desapercebido, vezes você foi até modesta, né, porque na a maioria. maioria das vezes, né, e infelizmente, as pessoas hoje elas estão muito em busca do prazer imediato, né, eu É. quero essa dopamina agora, um videozinho, quero outro. Um Aham, videozinho para rir, como você disse, rir é bom, né, aham, acho que todos os dias nós precisamos rir. E se um vídeo te faz rir, ótimo, só que o problema não é o rir, o problema é é, que você tá o tempo é. inteiro. E assim, a gente vê já muitas doenças modernas, né, surgindo desses novos hábitos que temos. Porque eu acho que a gente está passando a linha do equilíbrio, né, porque a Acho que passou, tecnologia, né. ela é ótima, ela nossa, ela conecta, né, todos nós em tempo real, do outro lado do mundo, você fica sabendo uma notícia, Aqui, né, ó, aqui nós estamos em 2 canais, a gente tá gravando aham, aqui, né, isso aqui vai ficar isso, eternizado, várias pessoas do mundo podem assistir, você tá fazendo uma transmissão agora, tem pessoas nesse momento aham, ouvindo, então olha o poder da informação. exatamente isso. E só que ao mesmo tempo também as pessoas elas têm deixado de se conectar presencialmente. E isso está sendo devastador para o nosso emocional, né. Por isso que a gente vê pessoas assim, ah, cada vez mais ansiedade, Depressivas, né. depressão. Então assim, nós nunca estivemos tão conectados virtualmente, mas tão Desconectados. desconectados. E assim, desconectados assim, com o outro, desconectados de nós mesmos, né, porque a gente vive numa rotina assim que é realmente louca, né, que eu falo assim, parece até que o tempo ele tá correndo de uma forma mais Exato, parece que acelerada, mudou, parece que o tempo mudou, né. parece que o tempo mudou. E assim, mas como você encontrar paz no meio de disso tudo, né, então por isso que você tem que ter essas ferramentas, para que você tenha esse reconhecimento seu, para que você reconheça também, perante o outro e para que você consiga saber o que para você tem valor, o que para que você não seja sugado por esse mundo que quer que te dite as coisas, e aí você tenta se encaixar, né. A gente vê, assim, uma das questões, assim, também das redes sociais, essa comparação, Nossa, né, é o que mais porque tu só tá pega, você né. entra no Instagram, todo mundo é lindo, perfeito e Milionário. milionário, né. Os rostos lissos. Exatamente isso. Então, assim, e a gente se compara o tempo todo, porque a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Mas é porque a gente não tem a real dimensão daquilo. Então, por isso que quando você reconhece a você mesmo, que você, começa a se descobrir, você vai ver, assim, quantas coisas boas tem dentro de você e que nem você tinha acesso, quem dirá os outros. E às vezes você vai se submetendo a muitas situações, mas é porque você não se reconhece. Então, por isso que é tão importante você tirar esses bloqueios que você tem para realmente Viver você uma vida acessar a tua autoridade pessoal, legal. Você né. falou uma coisa bem legal, é como que o outro vai ver aquilo que nem você sabe que tem em você. Exatamente. Porque quantas vezes, né, eu já ouvi muito isso, "Ah, porque não me valoriza. Ah, porque não reconhece. Ah, Uhum. porque isso, porque aquilo", mas será que é ela mesmo, né, essa É, pessoa mesmo, ela consegue ver essas qualidades nela? exatamente. Tem uma lei que Fica fala a dica, essa tem uma lei que fala que é a lei do espelho, e ela é maravilhosa, porque se você vai ver, assim, a todo momento
as pessoas é meio louco, mas é verdade. Tudo meio mas é Tudo que é verdade. meio louco É é verdade, verdade. é verdade. É que não quiseram te contar, porque eles quiseram Isso, te doutrinar, mas é verdade. isso. Então tem a lei do espelho que ela fala, assim, que, o outro projeta você, né, Yes. ou você projeta no outro o que você quer receber. Então aí você começa a ter a tua autorresponsabilidade, aí você sai daquele vitimismo de achar que: "Ah não, todo mundo, Ó vida aos céus, né. tipo, ninguém me valoriza, ninguém gosta de mim, todo mundo só, me passa a perna", e por aí vai. Mas aí você começa a entender assim: "Ah, mas espera aí, por que que aquela pessoa está fazendo isso? O que que isso está mexendo comigo? Por que que eu preciso olhar para isso? Por que que essa situação está se repetindo na minha vida?" Porque às vezes a gente quer buscar uma solução, né. Todo mundo quer buscar uma solução, todo mundo quer uma pílula mágica, né. Mas assim, é um processo, né, é um processo, assim, de você descobrir por que que aquilo te afeta tanto, e ao descobrir isso, você reconhecer em você e você fazer essa transformação, né, para que você possa passar essa ponte, né, desse limitador que você tem. Você deixou até antes da gente entrar ali no que você ia falar, te interrompendo, Hum. você deixou uma deixa aqui, justamente para um gatilho. Então, né, quando você se irritar com algo, ou você achar que o outro está fazendo para você: "Nossa, mas por que", ao invés de você falar: "Por que ele está fazendo isso comigo?", mudar a pergunta e falar: "Por que que eu tô me sentindo assim quando ele faz isso comigo?". Vai mudar tudo. Exatamente isso. Então, assim, a hora que você consegue assumir essa responsabilidade sobre você e a se amar também em primeiro lugar, Uma lista. viu? Eu quando há alguns anos atrás que eu comecei muito esse processo, assim, de amor próprio, de cura da criança interior e por aí vai. E todos nós temos que olhar para isso, né, Sheila? É uma coisa assim, Dói. dói, eu acho que é o mais desafiador, assim, é uma das fases mais desafiadoras da vida, você olhar para as tuas feridas da tua criança, você olhar para essas situações, assim, que às vezes a gente não quer olhar para aquilo, porque realmente é perturbador, sabe. Mas é aquilo que realmente vai fazer essa virada de chave. E eu há alguns anos, há uns 4 anos atrás que eu comecei, assim, a olhar mais para esse tema na minha vida, eu lembro até que eu fiz uma terapia, e aí eu fui olhar para essa questão do amor próprio. Eu fui pesquisar o que o que era o amor próprio, assim, o que que eu precisava fazer para eu Pra ter ter esse amor. para eu saber que eu estava fazendo certo. Porque hoje é muito banalizado, né. "Ah, eu tenho amor Exato. próprio", "Ah, você tem que ter amor próprio", mas é a fundo. E como que foi? Exatamente. E aí o que que eu descobri, assim, tipo, nessa jornada? É o autocuidado, né, é você, assim, se priorizar, é você se acolher, é você se amar, é você não precisar tanto dessa validação do outro, então é um processo muito interno. Então, assim, por exemplo, que eu estava falando dessa minha rotina, né, louca e ainda eu tenho um filho, né, e hoje ele está com 13 anos, mas assim, fui mãe solo toda a vida, né, então assim, Trabalho dobrado, e né. ele foi um dos grandes, assim, que nem você falou assim, dos o que que faz, né, eu acho que assim, o que que faz ter essa energia? Eu acho que é um propósito maior que, assim, você tem uma responsabilidade, né, porque a hora que você tem um filho, a tua vida muda. Então, assim, eu tinha uma responsabilidade muito grande, então, assim, eu tinha que dar certo de alguma forma, porque eu tinha um filho, eu tinha uma casa, eu tinha um negócio, e quando eu saí quando eu fui para o empreendedorismo, é porque eu queria, ter essa liberdade, assim, sabe, de fazer uma coisa que realmente para mim tivesse valor, não só financeiro, mas tivesse um valor, assim, daquela chegar no final do dia e eu ter a satisfação de falar assim: Uau, "Uau, valeu a pena. hoje valeu a pena, hoje eu vi", hoje a pessoa, olha, não é nenhuma nem 2 vezes que, assim, a pessoa chegou com lágrimas nos olhos e me agradeceu, assim, de algum trabalho, de algum projeto, e você cria eu tenho muitos amigos, assim, que nem eu falo assim, os meus clientes acabam se tornando meus amigos, porque você acaba criando um vínculo, assim, muito grande com as pessoas, né. E essa jornada, assim, do auto-amor, do autoconhecimento, ela me ajudou muito também a me colocar, assim, como, assim, eu preciso estar bem para dar conta de tudo isso. Porque, assim, se você estiver enfraquecida, como que você vai dar conta de casa, É a trabalho, história da filho e máscara lá do que sempre fala a máscara do a avião, né. a máscara do avião, exatamente isso.
Porque, assim, você precisa estar bem. Então, assim, você tem que não tenho tempo para nada. Não, você tem que achar pelo menos 1 hora aí no teu dia para você fazer uma Não, e atividade até nesse física. esse "eu não tenho tempo pra nada", aí tem ferida também, Tem ferida tem também, ferida. exatamente isso. Você não tem tempo de fazer meia hora de uma caminhada ali na volta de casa, mas você fica rolando a tela do O celular, celular, isso. né. Então, assim, eu acho que essa questão né, se eu fosse colocar, assim, algumas coisas, eu acho que, assim, fazer uma atividade física, movimentar o teu corpo, Isso, porque deixa pega papel e caneta, que ela vai deixar aqui uma falando ali do amor próprio, né, é, porque a gente sabe que ser mulher não gosto da palavra difícil, ele é desafiador e tem dias, assim, que é difícil mesmo, né, é. não vamos Sim, romantizar, é sim. difícil. Tem dias que você não tá com vontade, tem dias que você não que você fala: "Cadê o amor próprio?", né. Hã. Mas para essa mulher aplicar a partir de hoje na vida dela. E eu acho que, assim, falando especialmente para nós mulheres, nós somos, assim, a gente quer fazer tudo, a gente quer dar Isso, conta quer de fazer tudo. tudo e a gente quer fazer Isso, tudo perfeito e tal, sempre. E isso eu acho que, mesmo. assim, calma, Primeiro calma, calma, respira. respira. Né, porque esses dias até eu ouvi algo que falava assim, se hoje você tá no 30% e nós mulheres sabemos que tem dia que a gente não tá, né, por várias coisas, Sim, né, sim. Não, e a né, gente tem ainda questão tem isso, hormonal. entra mais Não, eu ali falo, ainda, nós né. mulheres temos nosso lugar no céu, meninas, temos nosso lugar no céu, tá Tá garantido. garantido, né. Então, assim, eu acho que, assim, naquele dia que você tá 30%, dá o teu 30%, sabe, mas continua, que nem eu falo assim, tem dias que você vai estar correndo, tem dias que você vai estar andando, tem dias que você vai estar rastejando, mas segue em frente, sempre, sabe, sempre segue em frente. Porque, assim, tem dores que nos devastam e realmente nos jogam na bacia das lágrimas. Eu falo assim, tem Bacia sofrimentos das que lágrimas. bacia das lágrimas. Gostei dessa. Eu falo assim, eu aprendi com a minha terapeuta, ela A fala assim: bacia "Existe das a lágrimas. bacia das lágrimas". Como que é a bacia das lágrimas? É aquele sofrimento, porque às vezes acontece coisas na nossa vida e que realmente dá vontade de você pegar e jogar a toalha, e de você sentar e de você chorar e falar assim: "Ai, me dá colo", né, porque tá terrível aquilo. Mas assim, realmente, às vezes a gente precisa viver, as nossas emoções, né. Então, porque às vezes a gente fica: "Não, espera aí, deixa, eu quero ficar bem, já quero, não, resolver Não quer aqui, sentir, não né. quero sentir isso, né, quero fugir da dor", porque é nosso normal fugir, é uma autossobrevivência. Mas assim, sente essa dor, né, que nem fala assim, chora ali, A a bacia da abraça a bacia das entra lágrimas, na né, bacia. chora, chora, a lágrima tá aí, é realmente para ela correr, né. Isso purifica também, né, a nossa alma, nosso espírito agradece, porque o que que acontece? A maioria das nossas doenças, elas são de causa emocional. Então isso, quando a gente fala, você fala: "Ih, tá louca, meu médico falou que é Tá loucura". tudo certo. Exatamente. Gente, tudo é emocional. Tudo é Então, tudo. a partir do momento que você não resolve as tuas emoções, o teu corpo vai mostrar isso para você. E daí é aquela coisa assim, você não para por nada na vida, nada te faz parar, mas a tua saúde vai te fazer parar. A tua saúde vai fazer você refletir sobre as coisas. E assim, se você pode aprender pelo amor, por que aprender pela dor? Né, mas assim, eu acho que assim, por isso que eu falo assim, isso tinha que ser ensinado nas escolas, todo mundo tinha que saber isso, porque quando a gente tem esse conhecimento é porque você já buscou muito, você já comeu muito, muito feijão com arroz, para não dizer outra coisa, né. O pãozinho amassado Pão lá, sabe aquele abençoado, né. pão abençoado. Por isso que como é lindo quando uma mulher busca cura É. e ela se cura, porque Uhum. uma mulher curada, o poder dessa mulher, É. porque dela cura uma geração Ela cura, inteira. exatamente isso. E aí você começa, vem aquela sementinha dentro de você: "Não, eu preciso também impactar outras pessoas", né. E assim, às vezes a gente acha assim: "Nossa, vou reinventar a roda". Não, são Não, ações simples, né. Que nem chamar aqui mulheres no podcast para contar suas histórias, né, para servir de exemplo para outras pessoas. São tantas coisas que a gente pode fazer nos pequenos os atos, porque às vezes a pequenos. gente acha que são grandes coisas. Então assim, busque se exercitar, né, cuidar do teu corpo, porque o nosso corpo, ele é uma máquina, né. Então assim, como que você quer chegar lá nos teus 70, 80 anos? Porque se hoje você tem 20, você tem 30, você tem ali super saúde, disposição, mas o teu corpo, se ele não for sendo cuidado, vai chegar uma hora que ele vai começar a dar problema. Então assim, tem um tempo para tua atividade física, isso vai fazer, só vai te fazer bem, né. Claro, escolhe o que mais você vai gostar. Eh, olha para tua alimentação, né, tipo, olha para o que você está comendo, porque te faz bem, e
Toma água, parece loucura, mas assim, gente, as pessoas não tomam água. Falou em tomar água, gente, se você tiver com água, você pega a tua garrafinha de água. 75% do nosso corpo é água. Então, assim, se você não. Qual que é o combustível do nosso corpo? É a água, é os líquidos, né? Então, assim, um dia uma amiga me confidenciou, ela falou assim: Você acredita que acabou minha enxaqueca? Daí ela falou assim: E você não acredita o que que foi que fez acabar com a minha Água. enxaqueca? Ela falou assim: Água, eu não tomava água. Nossa. E ela é uma empreendedora, trabalha igual uma louca e não tomava água. Nossa. E é tudo, né? É pro cabelo, é pras unhas, é o melhor skincare que você pode fazer é tomar água. Viu? Esse tripé, ele salva vidas. Se você tomar água, praticar atividade física e se alimentar de uma forma equilibrada, você já vai resolver 70% Dos seus dos seus problemas. problemas. Aí vai, Porque o entende? amor próprio vem, porque você vai estar mais disposta, porque você Você vai está se estar alimentando consciente melhor, olhando né? para você, né? E aí, quando a gente vai para a questão assim emocional, que nem eu falei assim, Corpo, aqui a gente já tá no corpo e mente e espírito, né? é Então, ó, exatamente pro isso. corpo, você já tá com as três, com o tripé ali do Exatamente. corpo. E eu acho que, assim, a questão espiritual, a gente precisa abastecer a nossa alma, ela também tem sede. Então, assim, qual que é a tua crença? Que nem eu falo assim, Deus tem muitas moradas, né? Fui batizada na Igreja Católica, mas hoje eu tenho o meu caminho até Deus, porque eu fui estudando tanto, né, os conhecimentos universais, os grandes mestres. Eu gosto muito da fraternidade branca, né, que são os mestres ascensos, que são pessoas assim que vieram, passaram pela Terra, e é muito legal se você for estudar a história antiga, você vai ver assim que foram pessoas que trouxeram grandes desenvolvimentos para a humanidade. Então, e eles foram evoluindo. Então, assim, esse é nosso objetivo também, evoluir, né? Jesus, que nem eu sempre falo Jesus, porque ele é um dos mais conhecidos, né? Jesus foi um mestre ascenso. Ele veio, e o que que ele ensinou? Que nem eu falei assim, Jesus ensinou tanto e nós aprendemos muito pouco, né? Ele ensinou tanto sobre o amor, tanto sobre a relação com você mesmo, a relação com o outro. Passou-se aí mais de 2000 anos e a gente continua, veja, a terra onde ele veio continua sendo banhada por sangue, continuam ocorrendo guerras, continuam esfregando as coisas na nossa cara agora em tempo real e ninguém faz nada, as pessoas continuam comendo com farinha, tudo, sabe? Então eu acho que assim, e assim, você vai mudar o mundo? Não, mas você pode mudar a si mesmo. Então assim, você tem um caminho espiritual, tem um caminho até Deus, tem um caminho assim, eu falo assim, eu gosto muito do contato com a natureza, que é onde realmente eu me reequilibro, né? Então eu gosto de fazer trilha, eu gosto de fazer montanha, não é sempre que eu consigo, mas assim, Meu Deus, ela ainda vai pra montanha. ainda vou pra montanha. E assim, mas assim, colocar o pé na terra, né? Tão Você, simples, né? exatamente, você ir num parque, presta atenção um dia que você vai num parque, como que você volta, assim, parece que é com outra energia, Energizada. Uhum. muda, porque muda a frequência, porque você para de ficar ali o tempo todo, naquele ritmo frenético, porque a gente tá fora do nosso ritmo biológico. Sheila, a gente tá fora, não é Total. esse ritmo. Eu vejo assim, quando você pega férias, que você não tem aquele compromisso assim todo horário, tarará, que você consegue se desligar um pouco. Quando você volta para aquela loucura, você tem dificuldade, porque assim, você tá voltando para algo que é fora do teu natural. Assim, que nem eu falo, felizmente ou infelizmente, é esse desafio que a nossa geração tem. Não tem para onde correr. Sim, Infelizmente, não, ainda sim. não dá para correr para as Não, montanhas. não. Eu, Pode né? colocar a roupinha laranja lá, virar um monge, não dá, Exatamente. né? Ainda não dá. E é até legal que Jesus, quando precisava refletir, Não, você assistiu eles The Chosen? Você assistiu a série The Chosen? não. Ah, aquela série. E daí na série mostra assim, ele tá lá, a Aham, confraternização, os mandamentos, aham. mas assim, a todo momento ele se Ele retirava. se retirava. Todo momento. Todo momento de decisão, ele se Ele se retirava, retirava. porque o silêncio é algo que também quando você consegue, fazer uma meditação, ficar, assim, com você mesmo, eh, aí você consegue ter essa conexão com o divino, então você consegue ouvir. Então, isso te fortalece, isso é amor próprio, porque você vai estar abastecendo-se dessa energia divina, né. Eu faço ioga também, né. As minhas atividades é ioga e crossfit. Eu não vou nem perguntar o que você faz à meia-noite e às 6, porque as pessoas falam, nossa, mas o que você tá fazendo à meia-noite e 6? Eu não vou nem perguntar. Durmo. Porque
Mas É assim porque, outra coisa importantíssima, porque as pessoas acham que também às é, vezes dormir ou exatamente. dorme demais, Aham, ou quem é muito acelerado, acelerado pensa para que não precisa dormir. exatamente. Então assim, e eu sou anti-remédio, né, então assim, não tomo remédio para ter esse pique Também não. todo, para trabalhar, porque eu acho que assim, você tem que buscar as ferramentas. Eu tomo muito chá, né, eu sou adepta das Gosto coisas também. naturais, então assim, fiz lá, tenho meu chazinho à noite, eu tomo eu fiz capim-cidreira, hortelã e a florzinha de perpétua. Fica um chá maravilhoso e você dorme igual um anjinho. Olha só. Ele é relaxante, Sim, né. sim. Então assim, você dorme bem, você acorda disposto, porque assim, não tem nada pior do que você não dormir bem e, né, ter que encarar um dia de trabalho. Ou seja, você vai ao contrário do mundo, né. É, exatamente Você isso. vai ao contrário da manada. É, e eu acho que assim, é isso que a gente precisa ter essa coragem, entende, de assim, tipo, foda-se o que as pessoas E vão pensar, é tipo isso. foda-se como vão me julgar, o que importa, assim, é como que Você eu tá estou, sentindo. e assim, eu tô fazendo bem pra mim, eu tô fazendo bem para o outro, o meu trabalho tá impactando a vida das pessoas, então esse é o caminho, né, esse é o caminho, porque às vezes a gente se pergunta muito: "Ah, eu tô fazendo o que é o certo? É isso mesmo que eu tenho que fazer?" Eu acho que assim, a gente nunca vai ter uma resposta, assim, mas eu acho que à medida que a tua vida vai fluindo, porque assim, se as coisas estão muito difíceis, aí não vai, não, sabe, aquilo tudo tá muito custoso, como diz o Custoso. ditado, viu? Aquilo não é pra você. Não é, não é. Aquele trabalho, aquele relacionamento não é pra Você tá você. lutando por Você tá algo, né. lutando, ali tem resistência. O normal da vida é o fluir. Né, então eu acho que assim, você ter esse tripé, assim, tipo, desse contato com a natureza ou algo que, assim, eu vou fazer uma dança, eu vou fazer, né, vou fazer ciclismo, vou fazer qualquer coisa, assim, que você consiga se conectar com você, que você consiga, assim, enxergar Deus, enxergar um propósito nas coisas, né. E assim, essa busca vai muito, assim, é um aprendizado, porque a gente não assim, tem dia que eu falo assim, às vezes a gente dá O 2 30 passos lá que você falou, né. Tem dia que é, você tá 30% e tem dias que você tá: é, "Uau, você tá 100%, a vida é linda, a vida é maravilhosa", no outro dia: "Ó". gratidão, gratidão, no outro Isso. dia, nossa, Nossa, que vida difícil, aham, né. nossa, é. E isso também é muito, assim, tipo assim, porque também, evitar de reclamar, porque a gente Tem o há tem um tem o hábito. tem o é fácil, muito fácil É muito reclamar, né. fácil reclamar de tudo, né. Então, assim, também eu acho que exercer muito essa questão, assim, da gratidão, assim: "Nossa, olha, levantei hoje, consegui fazer minha higiene pessoal, consegui tomar um café, né, meu filho tá bem, tá com saúde". Isso já é motivo para você O fato agradecer, de você acordar, de você acordar. Quanta gente de gostaria, às ter vezes acordado e acabou exatamente. hoje a vida da Então, pessoa. assim, olhar esses pequenos detalhes, né, porque a vida é feita de detalhes, porque às vezes a gente quer as coisas grandiosas e tal, mas assim, vai construindo Tá dos no detalhe. É como detalhes. você falou logo no começo, né, que às vezes a gente fica esperando algo muito grande, acha que as coisas Uhum. vão acontecer grandiosas, e não, a vida acontece no ordinário, a vida acontece É, aqui nas pequenininhas coisas, exatamente no isso. ir E passa levantar, rápido, nossa. passa Aí o que acontece? rápido. As pessoas elas pulam essa fase, É. elas não se cuidam esperando algo, só que não vai acontecer, porque o Uhum. o o ordinário não É. está sendo feito. E eu acho que é ter coragem de fazer as coisas, porque tem uma pesquisa até que fala, que foi feita com pessoas com doenças terminais, já com uma idade avançada, e eles sempre falam: "Eu faria tal coisa diferente". Assim, você ter coragem, assim, às vezes e o que que é fazer esse diferente? Às vezes é você dar, mais atenção para as pessoas que realmente importam. Você fazer o que realmente o teu coração quer, porque a gente não faz o que o nosso coração quer, a gente faz o que é o certo, o que a gente acha ou o que nos falaram que é o certo, né. Então assim, Um protocolo ali. você segue um protocolo, então assim, quantas relações a gente, estremece pela vida, porque às vezes a gente não tem coragem de falar a verdade, né, de assumir certas coisas, às vezes assumir que errou, às vezes assumir, a tua parte da história, né, porque assim, a culpa é sempre do outro, é sempre o outro. Tá, e quando você assume a tua responsabilidade? Fala: "Não, talvez a pessoa tenha errado, mas assim, eu também errei". Então assim, eu poderia fazer diferente, eu poderia ter ficado mais tempo com meus filhos, eu poderia ter tido um tempo de maior qualidade. Eu acho que assim, todas nós mulheres que são mães se culpam por questão do tempo. Eu me culpei a vida inteira também, assim, porque eu tive que, assim, em muitos momentos eu não consegui ser a mãe que eu talvez deveria ser para meu filho,
mas eu sempre segui numa linha, achei ele assim muito tipo de propósito, assim. Eu sempre dei amor para ele. Eu sempre a gente tem uma relação, assim, graças a Deus, muito boa e ele tá entrando agora nos 13 anos, dia 1º aniversário dele, mas, assim, sempre construída com muito diálogo, sempre falando a verdade, e daí ele sempre fala brinca comigo, ele fala assim: "Ah, lá vem o sermão da montanha", porque eu todo momento é momento para eu falar alguma coisa, assim, quando eu Ah, vejo alguma coisa que já dou uma contextualizada, ah. aproveito, já, né, já passo um Você ensinamento você ali. sabe que hoje eu estava ouvindo uma ministração e ela falou assim: "As melhores pessoas, as maiores pessoas, as mentes mais extraordinárias que já existiu, a se olhar para as mães, eram mães chatas". É. Eu sempre falei assim, porque como eu eduquei ele sozinha, eu sempre falei assim: "Eu vou fazer o que é o certo". Eu sigo muito essa Não é linha não. não é não, "Ah, vai chorar". Teve muitas vezes que me partiu o coração, porque daí, assim, quando acho que quando tem o Sim, pai e a mãe ainda sim. divide um pouco, Sim, né. sim. Agora quando é a mãe não, É tudo e assim, você, né. e eu sou assim, se eu falo não, É é não. não, é firme, entende. Assim, e eu sempre falava assim: "Não, eu vou educar ele como eu acho que é o certo, para que ele não sofra lá na frente". Eu sempre tive essa visão, porque eu queria que ele quando ele chegar à fase adulta, que ele tenha resiliência, que ele saiba se relacionar. Porque eu acho que, assim, às vezes as pessoas falam assim: "Ai, meu filho estuda na melhor escola, ai, não sei o quê, não sei o quê". E às vezes, assim, ele pode ser uma criança, talvez, assim, muito inteligente e tal, mas às vezes ele não consegue se relacionar. Porque Isso. às vezes, assim, o que está sendo estimulado nessa criança? Ah, não, porque ele vai ser tal Médico, profissional, vai né, ser médico, vai sim. ser e assim, e às vezes você coloca ele tanto numa bolha e ele não consegue se desenvolver para coisas que realmente têm valor. Que ele vai ser um bom médico, fato, Exa médico, mas é um É, o mas a parte profissional médico. técnica, às vezes, e a parte, Uhum, assim, tipo, humana, né, tipo, isso. das relações, e você conseguir que nem falo assim, hoje essa geração a gente vê, assim, como eles têm dificuldade de receber não, como eles têm De dificuldade, assim, de esperar, né. esperar o tempo das É, coisas, porque tá né, tudo aqui e eu e acredito, de ser assim, muito que diferente do que você quer, criar um né. homem é mais desafiador do que uma mulher. É Exatamente. mais não sei se mais responsabilidade, porque filho é filho, né, mas, Uhum. assim, eu vejo que criar hoje os homens estão, assim, claro que não vou generalizar, né, mas, assim, você vê um montante de homem que você fala: "Gente, não tá certo isso aqui, Esse não homem tá tá meio certo. Esse diferente, homem né. não certo". Então quando você é mãe, Hã. a mãe você tá criando um É. homem. Você sabe o que que eu falo? Porque às vezes quando a gente olha, assim, relação homem e mulher, e eu acho que, assim, eu sou muito do equilíbrio, eu acho que sim, o saudável é o equilíbrio entre o Uhum. masculino e o feminino. Mas quando você vê, você fala assim: "Quem que educa os homens?" É as mães. Então, assim, como que a gente vai mudar uma geração? Quando as mães começam então, assim, ainda essa É tua. responsabilidade é tua, mulher. Toma que é tua. Educa bem os seus Seus vão filhos, né. E eu falo bastante com o meu filho, e eu falo assim: "Eles vêm de fábrica". Eles vêm de fábrica, porque o meu filho, ele tem convivência com o pai, com o avô, tem os amigos e Sim, tal, sim. mas, assim, tem umas coisas que eu falo assim: "Gente, eu não ensinei, eu não falei isso, da Sim. onde que ele tirou isso?", assim, sabe. Então, assim, Exato. eles vêm de fábrica, então, assim, é com amor e com firmeza, porque, assim, eu sou muito Isso. adepta da constelação familiar, né, até hoje é aniversário do Bert Helling, né, que foi quem fundou as constelações familiares, e com ele, com a constelação familiar, eu aprendi muitos fundamentos que eu coloco na minha vida. E ele fala: "O amor é firme". Porque às vezes você fala assim: "Ai, mas eu amo meu filho, eu vou fazer Eu vou tudo deixar. por ele. Tudo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho". Tá. E aí, você se tornou quem você é porque você não recebeu tudo. À medida que você vai dar tudo para o teu filho, como que ele vai ter força para energia para ir em frente, né? Então, assim, o amor é firme, então, assim, às vezes a gente vai ter que dizer não, porque ele vai ter que aprender que existem limites, Sim. E aí né. que ele sente o teu amor, né, o teu cuidado. Pode parecer que não, pode ser que na hora você fale o não, vai reinar, vai ir para quarto, Sim. vai: "Nossa", tem até criança que fala: "Ai, eu odeio esse teu filho, nã-nã-nã". Aham. Mas é ali que está sendo instalado o É. amor e ele sabe, no inconsciente ele sabe. Dali a pouco ele já esquece e ele vai se Sim. sentir amado. E eu falo assim, eu acho que é o projeto mais desafiador de qualquer pessoa é você educar um filho, porque é muito desafiador. É difícil, sabe, Não tá no porque teu não controle. tá no teu Tá e não tá, controle. tá porque você tem que fazer, mas não tá porque não Porque vai ele fala sair do assim: "Ó, jeito você que você pode quer. educar da forma como tipo assim, você pode dar o teu melhor". Eles já nascem também com a personalidade Sim, sim. deles. É a personali isso Eles já mesmo. vêm eles já vêm também com a personalidade deles.
Mas eu acho que, assim, a nossa função é orientar, E né, o assim caráter, né, acho que o colocar o teu caráter ali no exa teu filho, e o que que eles aprendem? Eles aprendem muito pelo exemplo. Então, às vezes, você fala para o teu filho: "Ah, não pode fazer isso", mas você faz você isso em faz. casa. Então, assim, a Não tá em você, relação outra tá em você, ó, tá em você. exatamente, exatamente. E às vezes, assim, a relação que você tem também, né, quem é casado, às vezes a relação que tem em casa, o filho também vai observando, como que você marida às vezes, assim, né, as mulheres mais que estão aqui nos escutando, às vezes, como que o teu marido te trata, né? Como que o teu filho tá vendo isso? O que que ele tá aprendendo dessa relação, né? Então, assim, o buraco é sempre mais embaixo, né? Então, mas assim, quando a gente tem consciência sobre isso, por isso que eu falo assim, a consciência, É ela, tudo, ela é tudo. tudo. Ela é a maior ferramenta, porque a hora que você coloca consciência nas coisas, você transforma o teu olhar. E quando você transforma o teu olhar, quando você tem, assim, realmente esse conhecimento de que, ó, eu tô fazendo isso, eu tô tendo esse resultado, tarará, tarará, a situação se transforma, sabe? Então, a consciência realmente é o que É nos poder, é transforma. poder. É poder. Consciência é poder, porque você não Uhum, consegue mudar nada daquilo que você não tem consciência. Como que eu vou uhum. mudar algo em mim se eu nem sei que tá em mim, né? Então, esse é o problema. Exatamente. Gente, vocês viram que a conversa. Foi. Eu fiz um roteiro aqui, até no começo eu falei, não sei se vai seguir esse roteiro, porque esse podcast ele vai aqui no fluir. Eu gosto de dizer que as pessoas também sentem quando é algo que vem ali do momento, né? Sim, A gente tem sim, falado de comunicação, que não deixa de ser, porque tudo sim, comunica, sim. né? A gente tá comunicando o tempo inteiro. E eu nem sei, acho que já, olha, o tempo não parece, né? O Não tempo tá parece. diferente. O tempo tá Aham. diferente. Voou. Voou, a gente nem sentiu. Teu pessoal tá ali ainda? Você Tem, tá? tem ali. Tem? O pessoal vai ficar gravado depois também. Quem está assistindo Isso. aqui, quem entrou aqui, hoje a gente está no podcast aqui É, em depois Curitiba. compartilha ali o Depois eu link. conto para vocês que eu O entrei que ao tá, vivo e não não falou contei. nada pra ninguém, né? De repente tá ali É falando que eu de cheguei de viagem, maternidade. cheguei da estrada e já estava na hora, não deu tempo, Tá gente, falando mas de depois eu conto para maternidade, de vocês. repente de emoção. E aí, é É, porque nós mulheres somos multitarefas, e é isso mesmo, tem que aceitar. Não vai exatamente. dar conta de todo mundo, não vai É. dar conta de tudo, Mas assim, você mas tem que estar tem que bem. Eu acho que assim, entender. essa é a nossa maior Isso, tem que estar missão. bem. Nós precisamos estar bem. A hora que você estiver bem, você vai conseguir cuidar do teu trabalho, da tua casa, do teu filho, do teu marido, do E teu vai embora. negócio. Isso. E principalmente assim, você sempre sendo a prioridade, né? Nós, assim, a hora que você consegue se amar, aí você consegue E realmente flui, amar de né? uma forma saudável o outro também, né? É porque o amor também tá meio bagunçado, né? Às vezes a gente acha que é Tá, amor o que não é. tá. E eu sempre gosto que gosto que deixa. Nós gostamos, né, do nosso recado. Aquele Aham. recado lá para aquela mulher que está nos ouvindo, que vai nos ouvir. Se É. quiser olhar naquela câmera ali. Aqui. Isso, aham. Aqui? Aqui. Eu acho que, como eu falei, assim, olhe para você, né, olhe realmente pra tua história, olhe para aquilo, para aquele sonho que você tem no teu coração, aquilo que realmente faz, você vibrar, que você sente o teu coração, quentinho. É ali que está a chave da transformação da tua vida, ou é ali que está a chave do teu tesouro, né, e a vida passa rápido, então hoje mesmo não perca tempo e sempre é tempo, né, de fazer uma mudança e de encontrar uma nova versão de você e realmente fazer a vida valer a pena. Uau, que delícia que foi esse nosso bate-papo. Ai, Ficaria aqui mais, olha, maravilhoso. ficaria aqui mais horas, Ah, né? É tão bom foi quando muito bom, foi muito bom mesmo. muito bom. Muito bom. A gente esqueceu alguma coisa? Quer deixar mais algum Não, eu acho que é isso, eu recado? gostaria de agradecer, né, Imagina, pelo nós teu que convite, a gente agradecemos. como que foi? A gente se encontrou num evento aqui em Curitiba, né, esses dias, e Sim, aí ela aham. me fez o convite, eu falei assim: "Claro, porque eu trabalho nessa área, então, assim, eu sei como isso é importante para mim, é importante para você, é importante para quem está nos assistindo". E que, como eu falo, assim, uma vida que você consiga impactar Você positivamente ganhou o mundo já. é lucro, gente, é porque nós estamos juntos, né? Isso, Estamos somos um todos só, né? Somos um só. exatamente isso, então vamos, né, aí, somar forças, compartilhar nossas histórias para que realmente a gente tenha essa resiliência e acima de tudo essa persistência, né, eu acho que assim, é seguir em frente. Porque se hoje não tá bom, amanhã é um novo dia, né, Deus nos deu o presente
do recomeçar, né, com um Todo dia dia. após o outro. Então, né, hoje é um novo dia, aproveitem, né, o dia. É um presente, É um né, presente, é um presente. é um E para presente. elas te acharem nas redes sociais? Então, o meu Instagram, que é o que eu tenho utilizado mais, até tem bastante vídeos lá com informações, assim, bem legais, é Adriana underline Souza, com Z, Zá. Tá, depois eu deixo também para elas aqui nos Exatamente, daí comentários. tem algumas dicas lá de comunicação, Não, e, é coisas co- que é, e, é- e assim, você vê que é um pacote completo, né? A comunicação é só a cereja do bolo que você vai levar, né? exatamente isso. Porque o buraco é muito mais embaixo. É, muito Águas mais embaixo. profundas na Águas comunicação, profundas, né? é, Porque a exatamente isso. comunicação é só aqui o externo, mas a É, comunicação ela é muito mais que isso. eu Bem falo legal. assim, a comunicação é quando você consegue realmente dar voz para o que você tem dentro de você, né. Então assim, e eu falo assim, como nós precisamos desenvolver a nossa comunicação. Desenvolver, é isso mesmo. Assim, ter clareza, realmente, eh, comunicar com amorosidade, né, E porque às saber o vezes que, né? exatamente, assim, você criar conexões, porque assim, o que que as pessoas falam assim: "Ah, porque eu quero fazer um curso de oratório, eu quero, fazer mais vendas", tá, isso é legal, mas assim, o que que vai real o que realmente vai fazer a transformação é quando você consegue gerar conexões. Conexão. É assim que você se conecta com outra pessoa, assim, quando você tem a empatia na tua comunicação, né. Então a comunicação ela é muito mais do que uma oratória, do que um curso de Sim, vendas, né. O são buraco é muito mais técnicas, embaixo. né? Sim, O pote é muito maior, né, então assim, às vezes sim. você fica ali só no raso, né, "Ah, eu quero só aprender como me comunicar melhor ali, falar e tal", E se essa mas mulher te procurar, você consegue ajudar ela consigo. Então, nesse quesito? o Conconexão ele foi criado com esse propósito, né, e ele é voltado para mulheres 30 mais. Nós Ah, já que estamos aí nessa fase da vida que já sabemos o que adoro. queremos, o que não queremos mais para as nossas vidas, ou já sabemos que assim: "Não, eu já sei que eu não quero, então agora eu vou descobrir como transformar tudo isso". Então, ele é um curso voltado para mulheres com mais de 30 anos que querem desbloquear a sua vida e acessar o seu potencial, Uau! né. Então esse é o Com Conexão. Ai, que lindo. Então, se você, né, se conectou ali com a história da Adriana, se você quer mais informações, eu vou deixar aqui o Instagram dela. E, como eu disse, eu te agradeço e foi um prazer ter você aqui na nossa mesa. Eu que Te agradeço. esperamos mais vezes, Ah, com né? Aham. certeza. Sempre que vim para Curitiba agora já Exatamente, já tem tenho mais já tem um um estúdio aqui mais para um você. ponto aqui Isso para mesmo, para parar. Já chega parar. direto aqui, ó. Aí vai Exatamente. fazer suas coisas. Sheila, eu agradeço de coração o convite, para mim foi muito bom também estar aqui, compartilhar a minha história, contar um pouquinho, porque sempre eu que estou nas entrevistas, né, então às vezes é legal a gente falar também um pouco da nossa jornada. Então que Deus abençoe o teu trabalho e que Amém. você traga muitas e muitas mulheres aqui para Amém. compartilhar suas histórias. Amém. Amém. Agradeço. Agradeço. Até mais. Tchau, Tchau. gente.